noite. Hoje é sexta-feira e nós estamos iniciando o Evangelho do União Espírita Luz Divina com o grupo de trabalhadores e alguns convidados. Um momento importante para a nossa reflexão e a possibilidade da gente divulgar os ensinamentos de Jesus. Nós vamos acompanhar agora a Denise, que vai fazer a prece inicial para nós. Pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Você me pega prevenida nos dias que eu estou meio esquisita, mas vamos lá. Vamos agradecer por mais uma semana que se termina, a gente com saúde, todos aqui reunidos, podendo aprender mais um pouco, ensinar e distribuir todo esse carinho, renovando a nossa fé, a nossa esperança de que vamos estar aqui mais uma semana juntos, se Deus quiser, e só agradecer mesmo. Sempre, porque no meio dessa bagunça toda nós estamos aqui mais uma semana e isso é maravilhoso. Gratidão, amiga. E é a oportunidade da gente aprender, né? Eu não gosto. Tudo é situação para que a gente aprenda algo. E pelo tema de hoje, vocês viram que é bem interessante a provocação que o nosso amigo Oswaldo fez com relação ao título, né? A palavra é sua, amigo. Ok. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, agradecer à União Espírita Luz Divina pela oportunidade bendita de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Vamos tentar trazer aí a palavra do Evangelho para vocês, um pouco daquilo que Kardec coloca lá, falando um pouco sobre os bons espíritas e o homem de bem. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha e nós vamos segui-las no meio do caminho aí, tá bom? Então tá aí. Vocês estão vendo aí a meiga figura do nosso Mestre Jesus. Ainda não entrou. Não entrou? Não. Me avise quando, por favor. De Pinhalzinho até São Caetano é longe. Não? Não. Não é que acontece. É a parte técnica que nos mostra o quanto... Vamos ver. Vamos voltar à prancheta. Então, assim. Vamos lá. Isso. Que tal agora? Ok. É legal. É só aprender a fazer direito. Quando aprende-se a fazer direito... Como tudo na vida, né? É isso aí. Tem sempre uns cliques a mais. Bom, de novo, estamos vendo aí a doce figura de Jesus, com o seu coração a nos iluminar. Que ele possa realmente nos iluminar nesta noite, na nossa tarefa, e que os irmãos espirituais possam estar conosco. Bom, o nosso tema de hoje, meus amigos, que eu vou tentar aqui trazer para vocês, está lá no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Kardec colocou esse título lá neste capítulo. E lá no item 3 e 4, Kardec ele traz os conceitos para o nosso aperfeiçoamento e evolução espiritual, falando sobre a ótica dele, que nós vamos ver, é sensacional, sobre o homem de bem e sobre os bons espíritas, né? E eu vou começar pelo fim. Lá pela frase que Kardec deixa, ela está lá no final do item 4 desse capítulo do Evangelho, né? E ele diz assim:
reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. O que Kardec, na verdade, sintetiza tudo aí, né, nessa frase, ele sintetiza tudo aquilo que ele descreve, né, no texto aí do item 4, dando a nós, os espíritas, a receita para que consigamos caminhar buscando a nossa evolução, porque é para isso que estamos aqui. Ou seja, buscando a cada dia a nossa reforma íntima e o aperfeiçoamento moral. Foi para isso que Deus nos criou e nos dá a esta nova oportunidade na reencarnação. Bom, Kardec, ele coloca lá no livro dos médiuns, e depois ele dá uma... Na verdade, ele detalha no livro dos médiuns, lá na primeira parte, no capítulo 3, no item 28, ele detalha uma classificação das categorias dos espíritas. E no Evangelho, nesse item Bons Espíritas, ele dá assim uma passada por cima para a gente relembrar isso aí, tá? Então eu vou tentar dar uma detalhada nisso. Bom, Kardec classifica alguns espíritas, e a primeira classificação que ele dá é dos espíritas experimentadores, ou seja, os que creem simplesmente nas manifestações. Espiritismo é apenas uma ciência de observação para esses irmãos. Eles estão mais interessados no que acontece, no que pode acontecer, né? Muitos desses irmãos não compreendem, né, as consequências do espiritismo e nem a sua moral, né, a sua doutrina moral, e muito menos não a aplicam, né? Mas, por que isso, né? A que se deve atribuir isso, né? Será que falta alguma clareza na doutrina, né? Será que a gente precisa ter uma inteligência aí fora do comum, né? Superdotado para a gente poder entender a doutrina? Eu creio que não, né? Eu creio que a doutrina, ela é clara. Ela não tem mistérios ou segredos ocultos, né, na nossa doutrina. Ela é bem clara mesmo. A doutrina não contém alegorias, né? Nós não temos santos, nós não temos imagens, nós não temos símbolos que representam, nem nada, né? Que podem dar falsas interpretações para os conceitos da doutrina. Não é preciso ser altamente inteligente, ter aí um QI super elevado para compreender, né? O que fará compreender a doutrina é a nossa maturidade do senso moral de cada um de nós. Com o nosso crescimento moral e com a nossa maturidade, nós vamos cada vez mais entender a doutrina, com certeza, tá? Então, esses são os primeiros espíritas aí que Kardec listou. Os segundos são o que ele chamou de espíritas imperfeitos. Eles compreendem, né, a parte filosófica da doutrina, admiram a moral, né, que decorre dessa filosofia toda, mas não é comigo, né? Ou seja, não praticam, né? Admiram a moral e não praticam. Consequentemente, não se modificam, ou não têm a chance de se modificar. Por quê? Porque muitos estão ainda tenazes ou ligados aos laços da matéria, muito fortemente. Não rompem, né, facilmente com os seus gostos, os seus hábitos, né, e não conseguem se modificar. A crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências, ou seja, conhecer tudo isso, né, não lhe traz nenhuma modificação no seu ser. A moral que a doutrina nos traz lhes parece banal,
né? Monótona, não lhe chama atenção. Os irmãos que gostam do espiritismo frequentam a casa espírita, são esses, os irmãos que frequentam a casa espírita, vão em busca do passe como tratamento espiritual, mas os ensinamentos do Evangelho de Jesus ainda não tocaram seu coração, né? A ponto de promover a sua reforma íntima, a fim de fazê-lo sentir que, olha, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso mudar o meu jeito de ser, se aperfeiçoando, né? Criando novas tendências. Isso não faz parte desses irmãos. O que Kardec chama aí dos espíritos imperfeitos. Bom, Kardec também classificou alguns irmãos como os verdadeiros espíritas, né? Ou os espíritas cristãos. Esses são os que admiram a moral espírita, a praticam, ou seja, colocam tudo aquilo que aprendem em prática na sua vida, e a nossa regra máxima, a caridade, é sua regra de conduta, né? Eles entendem que, né, a caridade é coisa séria, né? E se propõem a superar suas imperfeições. Acha-se em graus superior de adiantamento moral. Normalmente, esses irmãos estão caminharam um pouquinho mais na sua evolução. O espírito, nele, domina de modo mais completo a matéria, ou seja, são espíritos que estão um pouco mais espiritualizados, né? Ou seja, irmãos que estão espiritualizados, que conseguem ver um pouco mais além daquilo que está no nosso meio físico. Reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Esses são os irmãos que fazem parte da frase de Kardec, lá do nosso comecinho, que é o final do capítulo. Esses são os irmãos que participam na casa espírita, estudando, trabalhando, aprendendo os conceitos da doutrina e colocando-os em prática, dentro e fora da casa. Participam das atividades sociais da casa, porque entendem o que quer dizer a máxima, né? Sem caridade não há salvação. Ou seja, sabem que a casa espírita, a doutrina espírita, tem como base a caridade, a ajuda ao próximo. E na casa sempre temos o trabalho social, e esses irmãos se empenham nisso, se engajam nesses trabalhos sociais. É uma diferença que temos. Nós temos aí mais uma categoria, né? São os espíritas exaltados, como Kardec coloca. Levados pelo entusiasmo exagerado, eles são iludidos pelos espíritos mistificadores. Uma espécie, Kardec fala assim, que esses espíritas são uma espécie mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Eles têm uma confiança cega, né, e pueril nas manifestações, acreditando sem exame e sem reflexão. Acabam sendo enganados facilmente por espíritos mistificadores, não ajudam na divulgação salutar da doutrina, né, ou seja, acabam, de alguma forma, querendo fazer a divulgação da doutrina, mas fazem de forma errônea, causando até mal-estar. E a doutrina deve ser entendida com discernimento, ou seja, Kardec sempre falou para nós, né, que era para a gente ter discernimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que tem título O Cristo Consolador, no item 5, o Espírito da Verdade, em 1860, nos trouxe uma mensagem que traz o seguinte ensinamento. Vejam, ele fala assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes os gritam. Né? Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então, Kardec já tinha colocado lá no Livro dos Espíritos a palavra do Espírito da Verdade, falando para a gente, estuda, né? Se instrui, ou seja, não acredite em qualquer coisa, tenha discernimento, estude a doutrina espírita, para que a gente possa ter uma boa noção daquilo que a gente está praticando. Acreditemos, né, com bastante fé, né, mas com bastante conhecimento, com bastante discernimento. Bom, enfim, aqui vem um resumo do que Kardec quer dizer, né, com sua frase, aquela que colocamos lá no início. As características dos bons espíritas. O bom espírita, sobretudo, é cristão, certo? Ou seja, acredita em Jesus Cristo, em todos os seus ensinamentos, e os pratica. Aceita e pratica com fidelidade os princípios doutrinários da doutrina espírita. Ou seja, acreditamos, estudamos e praticamos a doutrina que nós amamos. Esforça-se por ser virtuoso e praticante da caridade. Ou seja, tentamos ao mais possível, tentando lapidar o nosso ser, a fim de praticar os postulados da caridade. E sabe exemplificar. Exemplificar, o exemplo sempre é o melhor caminho, é a melhor forma de podermos explicar a doutrina espírita. Bem, qual tipo de espírita nós nos encaixamos? Cabe a nós o exame e a escolha do caminho a seguir, utilizando o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós sabe o caminho que estamos escolhendo, sabe o momento de vida que estamos e sabe que tentamos ser o melhor, né? Ou seja, quais são as nossas tendências, estudamos a doutrina, mas colocamos em prática na sua conduta, fazemos parte do postulado que Kardec enunciou, lutamos pelo nosso aprimoramento, né? Estamos no caminho. Quero crer que todos nós aqui, hoje, estamos no caminho correto. Cada um no seu momento, cada um no seu ponto, mas, com certeza, estudamos a nossa doutrina querida e cada dia mais tentamos conhecê-la. Então, eu acredito que estamos aqui, sim, no nosso caminho correto. Eu não poderia deixar de trazer uma palavra de Emmanuel, que tanto nos ajudou com seus textos através de Chico, né? E no livro Religião dos Espíritos, no item 27, intitulado Palavra aos Espíritas, Emmanuel nos fala. Isso é uma parte desse texto da Palavra aos Espíritas. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na nossa própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo,
nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas do rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos, né? Otimistas, seguros do dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então, Emmanuel nos deixa o recado aí, para que a gente não se engane com algumas coisas, né? Sigamos, sim, aquilo que a doutrina traz, codificada por Kardec, e como ele fala aqui, chancelada pelo nosso Senhor. Ou seja, Kardec não inventou nada, né? Kardec só colocou no papel aquilo que os irmãos espirituais trouxeram a ele. Ele, sim, teve um trabalho enorme, enorme. Quem assistiu o filme, Kardec, vê ele sentado na mesa com pilhas de papéis que eles recebiam, correspondência que ele recebia de todos os lugares. E detalhe, não sei se vocês se atentaram a isso, não tinha luz elétrica, eram velas, né? E ele tentava compilar tudo aquilo. Então, ele fez um trabalho maravilhoso sobre a chancela do nosso Pai. Ok? Bom, e falando de Kardec, ele costumava, né, a viajar, né, fazer algumas viagens, né? E ele indo para Bruxelas, né, na Bélgica, ele fez um discurso aos irmãos que estavam naquele dia né, que a gente chama hoje de centro espírita, mas na verdade era um grupo, né, que estudava o espiritismo em Bruxelas. E esse discurso ele está reproduzido na Revista Espírita de novembro de 1864, né? Eu reproduzo aqui parte desse discurso que me chamou a atenção, né? Ele me chamou a atenção porque será que ser bom espírita é o suficiente, né? Foi aí que eu quis brincar um pouco com o título tema da nossa bate-papo dessa noite, né? Ou seja, bons espíritas, né? Mas será que bom não é ser homem de bem, né? Eu quis brincar um pouco com vocês. E aqui ele diz assim, ó, lá eu achei esse discurso, achei interessante. Devem colocar-se em posição de destaque todos os que militam pela causa com coragem. Que causa? A doutrina espírita. Perseverança, abnegação e desinteresse. Sem segunda intenção pessoal, que buscam o triunfo da doutrina pela doutrina, e não pela satisfação do seu amor próprio. Enfim, aqueles que, por seu exemplo, provam que a moral espírita não é uma palavra vã, e se esforçam por justificar essa notável afirmação de um incrédulo. Com uma tal doutrina, não se pode ser espírita sem ser homem de bem. Foi aí que me chamou, né, a atenção. Mais uma vez, eu vou trazer Emmanuel aqui no mesmo livro. Vejam, ele fala assim: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção, assim também nosso espírito em plena jornada.
Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunhos de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Juntando a colocação de Kardec no seu discurso com o texto de Emmanuel, podemos expressar que as aparências externas ou as mudanças comportamentais, parciais ou temporais, não bastam para a nossa evolução. Muitas vezes somos espíritas, bons espíritas, dentro da casa espírita, quando estamos num ambiente favorável, ou seja, dentro da casa espírita, aquela paz, nesse momento que tudo leva-nos à nossa boa conduta. Ou seja, somos bons espíritas, só que lá dentro do centro espírita, Quando fora dele, a gente esquece algumas das coisas que a gente deveria estar praticando também. Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, um conceito, o conceito do homem de bem, que veremos a seguir, e depois, no item 4, completou com o que é ser bom espírito. Ou seja, primeiro, precisamos ser homens de bens, ou seja, a sequência era essa. Eu que quis aqui inverter, E quais são as características do homem de bem? Quais são elas? O que fazer para possuí-las? Olha, eu trouxe aqui um pequeno resuminho. São muito fáceis, Eu acho que vocês conhecem isso. Vejam só. O item 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz as características do homem de bem, tem 20 parágrafos, curtinhos até. Porém, de cada um deles, praticamente, pode-se extrair uma característica e uma receita para chegarmos no alcance do título de homem de bem. Coloquei aqui todas as características aqui, como vocês podem ver. Muito fácil, Cada uma delas é simples. É fácil a gente conseguir essas 20 aí, sem problemas. Podemos começar individualmente a fazer um tique, opa, autoconhecimento, opa, já tenho. Indulgência, opa, já tenho. Uma por uma. As que já fazem parte aí de nós, Tomara que se a gente for realmente fazer a checagem, a gente consiga ticar bastante, Bom, tem de tudo aí, Tem autoconhecimento, tem fé em Deus com bastante confiança, a caridade, o perdão, a bondade, Lá no final, o amor. Passar por todas essas daí é muito fácil. Bom, o que eu fiz? Eu peguei de cada parágrafo daquele, eu tentei fazer aí uma frase que chamava a atenção para cada característica dessa. Vou passar por cada característica com uma frase resumo das receitas que Kardec trouxe para a gente, Que possamos ter uma noção aí. Autoconhecimento. Interroga a consciência sobre seus próprios atos, ou seja, pratique a lei de Santo Agostinho. Fé em Deus e confiança. Deposite fé em Deus, em sua bondade, sua justiça e na sua sabedoria. Esperança. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Resignação. Aceite as vicissitudes da vida, entendendo-as como provas e expiações. Beneficência. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Solidariedade. Pense nos outros antes de pensar em si, servindo sempre. Fraternidade. Ser humano e benevolente
com todos, sem distinção de raças ou credos. Alteridade é respeitar as opiniões alheias. Caridade, pratique sempre, de várias formas. Perdão, perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou vingança. Indulgência, seja tolerante com as fraquezas alheias. Compreensão, não evidencie os defeitos alheios. Procure sempre o bem que atenue o mal. Perseverança, estude as próprias imperfeições e trabalhe sempre para combatê-las. Bondade, aproveite todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Humildade, não se envaideça pela riqueza ou vantagens pessoais, sabedor de que são apenas empréstimos. Dedicação, ser subordinado, cumpra o seu dever sempre, e de bom grado. Amor, respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Aí apenas um resuminho de cada parágrafo de Kardec, traz uma receita para a gente. Essa é o que eu extraí das receitas que tem lá. São simples, né? Facinhas de serem manipuladas ou facinhas de serem cumpridas. E aqui estão alguns seres extraordinários que conhecemos, contemporâneos nossos, que passaram por esta vida, que podemos dizer, sem medo de errar, que esses se aproximaram muito do conceito do homem de bem. Porém, Kardec ainda deixa uma ressalva para nós, né? Estas não são todas as qualidades de homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais. Então, simples. Kardec foi bem simplório e falou que a gente consegue chegar lá. E eu acho que a gente está no caminho. Eu ainda acredito que a gente está no caminho. Que consigamos nos aperfeiçoar cada dia mais, a fim de cumprir o objetivo que o Pai nos deu quando nos criou, que é evoluir sempre. Que as bênçãos do Pai nos atinjam e a luz dos Mestres Jesus possa nos guiar. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade bendita que me deram. Obrigado aí pela paciência. Eu espero ter cumprido aqui um preceito, né, da nossa doutrina, que é fazer a sua divulgação. Ok? Obrigado, gente. Ok, amigo. É um conteúdo muito extenso. Peraí, meu gato passou na frente. Oi. Encontrei vocês novamente. Depois o Oswaldo pode compartilhar com a gente esse PowerPoint, a gente passa para vocês como referência de estudo, porque adquirir informação é uma das etapas. Analisar, interiorizar, fazer as nossas escolhas para colocar em prática. Essa é a proposta de um estudo de qualquer segmento, tanto na área profissional como em qualquer área doutrinária. Eu só levantaria aqui um questionamento, como ele falou, é tudo muito simples, realmente, da gente praticar tudo isso, né? Poxa, vocês não acharam? Mas por que estudar isso? Essa é a grande reflexão. Porque o primeiro item lá da lista é o autoconhecimento. Então, nós temos que ter, eu entendo que a gente tem que ter no mínimo duas coisas. Coragem para eu olhar para mim e humildade para eu me perceber de verdade. Porque eu tenho aquilo que eu gostaria de ser, que eu imagino que eu sou, mas como é realmente a minha essência? E para fechar minha fala agora e passar para vocês,
eu entendo que para perceber se nós estamos conseguindo exercitar esse homem de bem, é olhar para nossa atitude no lar, com a família. Porque no processo reencarnatório, nós pedimos para voltar com aqueles seres que um dia o relacionamento não foi totalmente amoroso e totalmente adequado. Então, a gente pediu para vir junto, pediu e implorou. Então, muitas vezes, a gente não entra em fraternidade, solidariedade, a gente faz um esforço muito bonito de participar de projetos, de participar de campanhas, de atividades, e que nos dá uma coisa tão gostosa por poder fazer isso. Mas eu entendo que para que a gente faça essa análise de verdade desse conteúdo de hoje e de muitos outros como é o meu relacionamento dentro do meu lar com a minha família. E ele abriu uma portinha muito interessante, que é dentro da casa espírita. Então, eu fecho minha janelinha aqui, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Oswaldo, antes de eu abrir para o pessoal, em função desses comentários. Então, agradeço os seus comentários, realmente é isso, né? Muitas coisas aí, às vezes a gente até consegue fazer fora de casa, né? Mas em casa a gente tem dificuldade de fazer algumas coisas dessas, né? E como você colocou, o centro espírita, é difícil, hein? Às vezes a gente até consegue, né? A gente está naquele ambiente bonzinho, tudo legal, tudo bonzinho, mas mesmo assim a gente ainda pisa na bola, de vez em quando, com os nossos irmãos que estão junto conosco na nossa caminhada. Mas faz parte, né, gente? A gente está aqui para aprender, tropeçar, cair, bater cabeça, levantar e sair andando de novo. Então, legal. E aprender junto, né? Com Bom, certeza. vamos lá. São 20h44, nós temos alguns minutos aí. Quem gostaria de comentar alguma coisa, questionar, dar depoimento, como nós temos alguns amigos que gostam. Por favor, abra o seu microfone, fala o seu nome. Vamos lá. Vocês estão tudo olhando para mim, pensando. 1, 2 e... Um de cada vez, não precisa ser tudo junto. Vai, Denise Souza Abreu. Vamos lá. Então, esse negócio de praticar a caridade fora de casa e às vezes não conseguir praticar isso dentro de casa. Eu passo muito por isso. Eu acredito que o meu pai seja um espírito que lá em cima a gente conversou e falou, não, a gente vai se encarar de novo, porque o negócio é brabo. Porque, assim, eu amo ele muito. Ele é uma pessoa ótima, mas a gente briga praticamente todos os dias. A gente bate de frente com tudo que ele faz me incomoda, e eu brigo com ele, aí ele vem se defender, e aí vira aquela coisa sem fim. E, assim, é muito difícil isso para mim, sabe? Porque eu estou tentando ficar nessa lista aí, bastante coisa, mas isso é uma coisa que eu não consigo, é muito difícil, e eu não sei porquê, sabe? Eu fico tentando entender o porquê que eu me dou tão, sabe? É tão difícil para mim lidar com ele. Por que ele me irrita tanto? Tem que ter uma explicação, porque é demais, gente. Não é fácil, não. Eu amo ele. Eu sinto que quando meu pai foi embora, ou se eu fui embora antes, a gente não sabe, mas se ele foi embora antes do que eu vou sentir muito remorso, porque é uma coisa que me dói. Eu queria muito conseguir trabalhar isso. É que ele também não ajuda muito, sabe? Ele não facilita muita coisa. Então é difícil, mas eu tô tentando. É isso, gente. Obrigada, querida. Vamos lá, Oswaldo. Você quase não tem nada para dizer sobre isso, né? Não, nem nada.
Denise, né, Denise? Na verdade, a gente tem que buscar, estou brincando desse jeito, porque a gente tem que buscar as informações dentro da doutrina, e elas são muitas. Mas, enfim, né? Quando a gente quer... Tem uma coisa que a doutrina nos fala que é assim, né, tem aquela história de esquecer o passado, né? Muita gente, né, principalmente nos cursos aí iniciantes, tá? As pessoas falam, pô, mas seria muito mais fácil, muito melhor se a gente não esquecesse o passado, né? Tudo bem, é um posicionamento. Eu brinco que, nessa hora eu brinco que assim, pessoal, será que quantos de nós aqui estávamos lá na frente não lembro o nome lá, mas gritando, solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Eu gostaria de saber quanto de nós aguentaria saber que nós estávamos lá. Mas, quando a gente tem essa ideia de que a gente precisa saber o passado, é só olhar para as dificuldades que nós temos agora. Quando a gente tem uma dificuldade, se a gente pensar nela, se a gente analisar ela, fazer aquilo que Kardec fala para a gente, pense, analisa, instrua-vos, que a gente vai saber que esta provavelmente foi uma dificuldade daquelas que a gente está trazendo lá de trás, né? Então, assim, nos está dando a chance da gente resolver ela. Então, Denise, não perde ela, resolve, né? Pega seu pai e abraça ele, dá uns beijos nele, quando vocês estiverem brigando, né? Legal, para o duelo e abraça. Não sei, é só o que eu tenho para te falar. Uma das situações é a gente se colocar no lugar do outro. Porque nós somos espíritos reencarnantes em estágios diferentes, né? E lembrando, assim, daquelas historinhas que sempre se contam, vamos fazer um paralelo. Aquela senhora que tinha um marido alcoólatra e que ela estava exercitando o que ela entendia como resignação. Então, ela cuidava dele, quando ele estava em crise, ia lá no bar buscar, com todo o sacrifício, levava para casa, punha na cama, cuidava. Então, ela estava entendendo que ela estava sendo resignada. Chegou a hora, ele partiu antes dela, e aí, como muitas pessoas que a gente conhece, ela falou: graças a Deus cumpri a minha missão. Agora eu vou viver a minha vida. Muda completamente. Muda cabelo, muda roupa, muda estilo de vida, muda completamente. Isso é positivo? Nós temos aqui vários telefones tocando junto aqui em casa. Só um minuto. E aí, ela vive a vida dela, vai nas festas, faz novos amigos, entra no grupo de artesanato, faz um monte de coisa. E se torna uma pessoa acreditando ser mais leve, mais alegre. Ok, terminou o tempo dela, carimbou o passaporte e ela voltou para a parte espiritual também. Chegando lá, assim, né? Puxa, cumpri a minha missão. Nossa, que coisa boa. Aí foi lá, né, com a equipe, ver a nossa ficha, que tem um equipamento perfeito lá, né? Lá nada é assim, deletado, vamos dizer assim. Conversou, negociou e depois de um determinado tempo, tal, ela queria definir a nova vida dela. Ou seja, o que foi dito para ela? Nossa, parabéns, você se esforçou muito,
Você realmente se empenhou muito. O que você sentia por ele? Ah, eu não tinha raiva, não, eu cuidava direitinho. Ótimo! Então, agora, como você já está mais esclarecida, você vai fazer o seguinte: vocês vão reencarnar juntos e agora você vai aprender a amar. Então, essa é a oportunidade que a gente tem dessas pessoas perto da gente. E esse conteúdo de hoje, ele nos ajuda a perceber, assim como vários temas que a gente teve aqui ao longo dos nossos encontros, né? Não só na sexta-feira, mas também na terça-feira. Por que será que a gente veio junto? Por que será que a gente tem aquele chefe? Por que será que a gente tem aquele funcionário, aquele vizinho, né? Então, é para aprender junto. E a lista, como o Oswaldo colocou, de forma bem resumida, vale a pena ir lá na fonte e estudar. É simples para quem já evoluiu. Não é o nosso caso, nós estamos a caminho. O que eu acho interessante é que a gente já acordou, a gente já percebeu que a gente deve ser diferente. Eu nem sei se é melhor, mas ser diferente. E aí? Gostou da resposta, Denise? Você pode usar também, além do abraço, que ele. Nossa, me veio uma ideia muito interessante agora. Quem trabalha com. Não gosto muito da palavra, mas eu não lembro a outra. Deficiente físico, deficiente mental, que tem aquelas momentos especiais de agressividade. O que é feito? A pessoa vai por trás e dá aquele abraço de contenção. Em vez de ser de frente, porque o outro vai reagir, porque vai se sentir agredido por uma série de circunstâncias. Então, eu estou imaginando aqui, ir por trás e falar, paizão, vamos dar uma calma nisso? Vamos pensar diferente? Vamos tomar um sorvete? Sabe assim? Quebrar o barato? Por quê? Não existe verdade absoluta, cada um de nós está num estágio. É brincadeira, mas a ideia que veio é interessante. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Quem mais? Nós temos alguns minutos ainda. Abrindo o microfone, falando. Vamos lá. Oi, Luz, eu falo, a Maria Legal, vamos lá. Aparecida. Bom, pessoal, eu acho que cada um de nós está num momento evolutivo, mas para a gente contribuir para essa evolução, a gente tem que conversar, por mais difícil que seja, né? Então, eu não sei, assim, perguntando para a Denise, né? Eu não sei se você já chegou para o seu pai e abriu o seu coração para ele. De repente, não, né? Talvez seja um momento aí de você exercitar isso. Talvez essa situação seja justamente para você aprender a conversar. Assim como para nós, vai ter outra situação, vai ter outro momento que a gente fala, caramba, mas por que isso está se repetindo na minha vida? Porque eu estou sempre resistindo a aceitar. E se eu resisto, eu fico naquela lição ali eternamente. Eu só vou passar para a próxima lição quando eu tiver o aprendizado daquilo. Então, por mais difícil que seja, porque não é fácil, né? A gente tem que chegar para a pessoa, conversar, abrir o coração, talvez não no momento que a briga ali está acontecendo, né? No momento calmo, chamar para um café, falar, vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, olha, eu me sinto dessa maneira, como você se sente, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E, na verdade, a gente não faz isso, né? A gente fica ali se remoendo, ai caramba,
falou aquilo. Ah, também da próxima vez eu vou falar outra coisa. Então a gente começa a criar monstros na nossa cabeça e a gente vai alimentando de maneira inadequada a situação. Então é sempre um aprendizado. Vai resolver na primeira vez? Talvez não, porque precisa de um preparo, né? Precisa dos dois quererem para a gente conseguir atingir o objetivo. Vai ter lágrima, vai ter choro, vai ter emoção, mas vai ter aprendizado. E eu acho que isso é que vai valer a pena. E só assim a gente vai falar, ufa, lição aprendida, vamos para a próxima. E a gente tem ainda muita lição para aprender, né? Então vamos em frente, vamos com fé e um beijo para todos. Muito obrigada, essas sugestões estão se somando. Tem uma coisa que eu entendo que eu já consegui perceber. Numa situação de, vamos dizer, de embate, de confronto, eu posso ser questionada e questionar sobre ideias, sobre conceitos, mas sobre sentimentos não dá, que é o que ela colocou. Eu posso dizer, fulano, eu me sinto assim, 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 porque esse é o meu sentimento. Como é o seu? E aqui vem uma lição bastante difícil para todos nós. A maioria aqui do grupo já faz parte dos ENTA, né? Dos 40. E alguns de nós já somos sexagenários, né? Então, esses cabelos brancos, às vezes, nos deixam um pouco, eu estou falando por mim, intransigentes, achando que por ter vivido mais, a gente sabe mais. Não é bem assim. Porque nós aqui estamos falando de espíritos reencarnantes. E essas crianças que estão reencarnando nos últimos 10 anos, por exemplo, estão vindo para o planeta Terra espíritos muito mais antigos, com muito mais bagagem, com mais conhecimento do que nós que já temos mais de 60. Então, a necessidade de rever aquela lista ali e de estudar. Nós temos alguns conflitos, vamos retomar a questão da casa espírita. Nós temos alguns conflitos de quem já está na tarefa há muito tempo. Eu vou cutucar com vara curta agora, porque nós que somos do departamento de ensino, a gente está sempre convidando todo mundo para vir fazer o curso. Ah, mas eu não vou fazer escolinha de novo. Eu já trabalho na casa há trocentos anos, eu já estudei isso. Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Você estudou lá atrás. Está colocando em prática? Oswaldo, a palavra é sua. Você me joga na fogueira? É assim mesmo? É que o Oswaldo, ele trabalha numa casa lá na cidade dele e ele enfrenta essa situação também. Como não é só na nossa casa, isso faz parte do... É nas 99,9% das casas espíritas, né? Quanto mais tempo a gente passa dentro da casa, a gente mais acha que sabe. A gente mais acha que domina a doutrina espírita. Né? Quer saber se você sabe mesmo? Vem para o curso e vem ensinar. Vem trabalhar lá de instrutor, facilitador. Porque quando o irmão que está sentadinho lá, está chegando na casa espírita e você está falando para ele algumas coisas, ele vai parar e vai perguntar para você: mas, veja, eu li que blá, 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 blá.
E aí? Você sabe? Você sabe responder? Você sabe responder certo, né? Porque tirar de lá da cachola e botar para fora é fácil. O duro é você responder com base lá no Pentateuco. Falar, olha, o Espírito da Verdade falou isso. E só nós vamos conseguir fazer isso se a gente estudar. Não é decorar o livro dos Espíritos, decorar o Evangelho, não. Decorar na hora. Você vai lá no capítulo 10, na linha tal, no título tal, você vai achar essa resposta. Não é assim que funciona. Não adianta decorar. Tem que ter entendimento, discernimento daquilo que está lá. Ou seja, como a Luz falou, volta lá no capítulo 3, lê um por um daqueles parágrafos e pensa, eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu não faço? Então, assim, problemas todos nós temos, todos. Senão não estaríamos aqui, né? Senão a gente não estava aqui. Aqui é o lugar para ter problema. É o lugar para a gente aprender. Para a gente aprender e junto, porque senão cada um estava numa ilha deserta. Senão não tinha graça. A gente está aqui para a hora que a gente aprendeu, a gente olhar para trás e falar, vem que eu consegui aprender. E agora eu consigo falar para você como é que é. Né? Não que a gente saiba, não que a gente... Não, eu quero que você pense junto comigo. Quero que você consiga entender o que eu entendi, para ver se eu estou certo ou não. É por isso que a gente está junto, para cada um puxar o outro. E ser puxado também, sem dúvida. Né? Então, a casa espírita, nós não estamos por um acaso. Todos nós fomos levados para o lugar aonde merecemos estar, aonde com certeza estaremos melhor aproveitando. Aproveitem cada minuto dentro da casa espírita a fim de aprender e passar para frente. Ou seja, trabalhar ajudando aquele irmãozinho que está junto com a gente. É isso aí, amigo. E isso não significa que porque as portas físicas estão fechadas, que a gente deixe de ser tarefeiro. A gente sabe que a casa está com muitas atividades. Essas nossas duas pequenas tarefas da terça e da sexta é apenas um detalhe, mas a União Espírita Luz Divina está com muitas atividades, assim como as outras, né? Bom, Oswaldo, muito obrigada pela cutucada. O título foi bem interessante, a reflexão foi bastante instigante para que a gente vá estudar, vá pesquisar. E o gostoso e proveitoso é quando a gente faz isso em conjunto, porque ler sozinho é apenas uma visão, né? E no estudo em grupo, um fala daqui, outro fala dali, e vai ficando mais rico, tá certo? Sim. Mais alguém acrescentar alguma coisa ou podemos fazer a nossa prece de encerramento? Algum comentário? Luz. Oi. Luz e Oswaldo, só. Essas características do homem de bem que você falou são, na verdade, as virtudes, né? As virtudes morais. Sim. As virtudes morais. Então, um comentário. Aristóteles, eu acho que, de definição de virtude, uma das que eu achei mais interessante é a teoria do justo meio, de Aristóteles, onde ele dizia que a virtude está no meio entre dois extremos, e cada extremo é um vício. Exatamente. Então, tanto para um lado como para o outro, se você pender para um para outro, você está caindo em algum vício, né? Então, isso daí, dentro da casa espírita, em qualquer lugar, vai ser sempre ruim. Então, o equilíbrio vai ser sempre melhor, porque é uma virtude. Isso aí, muito bom, meu amigo. E vamos estudar a porta estreita, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Gratidão. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento?
Nesse momento, a gente faz a prece de encerramento. Vocês vão estar com o seu copo de água, a sua jarra, o seu galão de água, né? Para ser multiplicado. A lista com os seus nomes das pessoas que estão precisando de vibração. Por que que a gente encaixou essa atividade dessa lista de vibrações de cada um de nós? Porque nesses momentos em que nós estamos aqui reunidos, a equipe espiritual do Dr. Anselmo está com a gente. E nós somos um canal de energia, porque a gente está aberto, a gente está disposto, a gente está em tarefa. E assim, nós somos esse canal energético para que a equipe espiritual possa compartilhar com essas pessoas que nós conhecemos, que estão passando por momentos de fragilidade, né? Então, a importância da gente ter a nossa listinha das vibrações, tá? E depois que fizer essa parte, daí eu faço a parte do autopasse. Maurício, posso pedir para você fazer a prece? Muito obrigada. Oi, Maurício. Você talvez tenha saído sem querer. Oi. Eu acredito que ele foi tirar a câmera e acabou saindo. Entrou. Ótimo. Você abre o seu microfone, Maurício. Tá me ouvindo agora? Bom, vamos agradecendo aos nossos mentores, ao Dr. Anselmo, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mais essa oportunidade de aprendizado que nos foi dada esta noite. Vamos pedindo por todas as pessoas que precisam de vibrações. Vamos pedindo também que a equipe espiritual coloque os remédios necessários para todos nós em nossas águas e que possamos, nesta semana que entra, colocarmos em prática os nossos aprendizados. E com a prece que o Senhor nos ensinou, agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Gratidão, nos mantendo nesse padrão de energia, com um sentimento de obrigado, Pai do Céu. Humildemente, nós vamos nos imaginar sentados lá na sala de passes. A equipe espiritual atuando em nós. Vamos elevar as mãos, captando a energia que eles estão colocando. Essa energia entrando pelos nossos dedos e delicadamente colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso centro coronário, trazendo as mãos pela frente, entre os olhos, harmonizando o nosso frontal, descendo
até a garganta, limpando e harmonizando o nosso laríngeo, descendo até o peito, permanecendo um pouco mais aí, harmonizando o nosso cardíaco, limpando as emoções que nos machucam, colocando a cor rosa no nosso cardíaco, descendo na parte digestiva, nosso gástrico, esplênico, harmonizando e limpando toda essa energia, descendo até o básico, soltando as mãos, respirando fundo, sentindo essa harmonia perfeita. E podemos fazer este exercício sempre que tivermos necessidade de nos harmonizarmos. Não importa onde estivermos, porque eu não preciso fazer os movimentos com as mãos. Eu estou num lugar público, eu estou no meio de uma reunião, eu posso me imaginar na sala de passe e em pensamento eu vou colocando a energia no coronário, no frontal, no meu laríngeo, no cardíaco, no digestivo e no básico. Eu faço isso com o meu pensamento, para que eu tenha o equilíbrio necessário para fazer o melhor que eu puder nessa lição do tema de hoje. E, como sempre, aquele abraço gostoso, dando no Dr. Anselmo, dizendo para ele: obrigado, amigo. O seu trabalho é muito lindo. Eu quero ser sempre tarefeiro da sua equipe. Gratidão, amigos. E tem mais um recado sempre muito importante que eu vou carregar ele aqui agora. O recado fundamental. Juízo, hein? Olha lá. Tô de olho em vocês. Obrigado, gente. Gratidão a todos. Obrigada. Tchau. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. A alegria de poder viver a cada dia o melhor que a gente pode. Boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.